Olá, meus amores. Estamos iniciando aí, né? O nosso mês de junho. Ah, não tô falando? Tá passando rapidinho. E o melhor disso tudo é que vocês estão caminhando muito bem, tá? Estou muito feliz com vocês, volto a dizer, tá? Alunos aqui me surpreendendo, alunos enviando as atividades, ó. De novo, tá tudo aqui, não estou mentindo. Estão aqui. Tem mais um bolo aqui, ó. Vai fazer barulho, hein? Vai fazer barulho, vai fazer barulho. Olha, um bolo aqui de propostas, tá vendo? Acredito que nós vamos fechar, né, nosso mês de junho aí totalizando aí mais de 300 propostas. Então, parabéns a todos, não só a galerinha das 900, mas também das 600, 700, 800, né, que eu tenho falado nos vídeos. Agradecer a parceria de sempre, né, com muito esforço, eu sei disso, que é a parceria dos pais de vocês, dos responsáveis, dos avós. Sempre digo muito obrigado pela parceria de estarem ali, né, disponibilizando, né, até o WhatsApp, muitas das vezes não é do aluno, é da mãe, e a gente consegue, e as mães estão passando para vocês, né, tudo aquilo que eu venho colocando lá no WhatsApp. A gente tem lá a nossa transferência ali, que fica bem bacana, né? Que quando eu coloco uma coisa vai logo para todo mundo, ou então a gente vai no individual e conversa. E isso está sendo muito gratificante, tá? Então eu não posso deixar de parabenizar os meus alunos. Vocês estão 10, tá? Bom, e aí nós temos que iniciar essa semanazinha de junho com também umas revisões, tá? Lembrando também que vocês já fizeram as atividades de revisão lá, né, pelo site, vocês já fizeram a nossa avaliação, aquela nossa sondagem pedagógica, que onde também vocês foram bem, apesar de ter alunos novos, os alunos novos também conseguiram fazer de uma forma bem bacana, bem positiva, mesmo sendo uma coisa nova, né, que é trazer produção textual dentro da múltipla escolha. E que aí, para alguns, teve um pouquinho de dificuldade, mas eu fui explicando, não é? Durante as nossas videoaulas, até quem me perguntou antes de fazer a avaliação, me perguntou via WhatsApp ou até por e-mail, eu respondi como que seria mais fácil fazer essa avaliação, que é logo olhar o gênero que está sendo solicitado, porque vem lá em cima especificando o tipo de gênero. Que aí, quando você já vê qual é o gênero, já vem à sua memória todo o aprendizado em cima daquele gênero textual. Então, fica muito fácil de responder, tá? Mesmo as palavras sendo um pouco mais puxada, tá bom? Então tem lá duas sequências de atividades, tem uma que vai de 1 a 20, com 20 questões, e a outra com 10. Essa com 10 aí é que eu estou avaliando vocês na nossa sondagem, tá bom? E a primeira, que é de 1 a 20, é a revisão total de todos os capítulos que nós demos nesse trimestre, tá? Bom, então vamos lá. O que eu trouxe para vocês? Como quando nós iniciamos a nossa aula, as videoaulas lá em março, a gente já tinha passado pelo capítulo 1 e o capítulo 2, só que eu dei a aula explicando e eu não trouxe esta matéria aqui para vocês, olha, tá? Então, quer dizer, eu não trouxe em slide, mas a gente já fez até propostas com ela. Então, quando a gente fala de resenha, a gente logo, o que é resenhar, né? É um resumo, professora? Vamos ver. E aí, nós também sabemos que dentro desse gênero resenha, ele vai se dividir de 3 maneiras, tá? E a que nós vamos estudar especificamente este ano aqui neste conteúdo é a resenha crítica, mas eu trouxe os outros dois tipos de resenha para dar uma breve explicação para vocês, tá bom? Então, a resenha a gente tem que pensar o quê? Que o autor vai fazer uma breve apreensão, ou seja, ele vai descrever a respeito dos acontecimentos culturais. Então, pode ser uma feira de livro, pode ser até um teatro, pode ser um CD, pode ser uma peça teatral, como eu já falei, pode ser um filme, né? Então a gente tem assim, pode ser uma obra de arte. Então ele vai fazer o quê? Ele vai descrever, não é? Ele vai fazer a sua crítica em cima dessa resenha, que é o que a gente vai trabalhar com a resenha crítica, tá?
Então, as principais características é o quê? É tecer de maneira breve uma crítica sobre determinado assunto. Então, a resenha ideal ela é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição, e esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio com o seu texto, porque senão o texto fica o quê? Incoerente. Bom, partindo daí, eu trouxe para vocês aqui as principais características, tá? Então, olha só, Dionísio só vai descer aqui um pouquinho a minha imagem, para a gente poder ler aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar uma resenha sobre um filme, tá bom? Vamos dizer que eu peço para vocês uma resenha sobre um filme, ou um livro, ou uma palestra, um outro assunto qualquer, como eu acabei de falar. Então, é essencial que você conheça o tema a ser resenhado antes de começar a escrever. Por isso que eu sempre digo que todos os alunos têm que pesquisar. Sem pesquisa, a gente não consegue ter um vocabulário bacana, a gente não consegue argumentar, a gente não consegue dissertar, a gente não consegue também nem narrar, e muito menos dar a nossa opinião. E se falar em criticar, não é? Então, até a gente brinca, né? Criticar é fácil, não é isso? Não é tão fácil. A gente tem que ter argumentos para poder criticar aquilo ali. E para a gente ter argumento, nós precisamos pesquisar. E pesquisar bem legal, saber realmente daquilo que nós vamos estar falando e vamos estar escrevendo, tá? Então, continuando aqui a leitura. Muitas pessoas arriscam-se a omitir opiniões sobre aquilo que elas desconhecem. Muitas pessoas aproveitam-se do fato de ser a resenha um gênero sintético para trapacear, confundindo objetividade com superficialidade, tá? Não é muito honesto tecer críticas sobre um livro que você não leu, não é verdade? Ou também criticar um filme que você nem viu. Ah, professora, mas eu ouvi dizer que o filme, uma professora muito maluquinha, é muito ruim, muito chato, não gostei. E aí eu pergunto, você assistiu? Você leu o livro? Não. Então como que você pode falar? Não é isso? A gente tem que vivenciar. Se a gente não vivencia ao vivo e a cores, mas pelo menos a gente tem que ler. A gente tem que ter esse entendimento, tá bom? Então, a primeira leitura, seja ela de um filme ou de um livro, deve ser feita de maneira a conhecer a obra como um todo. Esse primeiro contato é fundamental para que seja quebrado o estranhamento, aquilo que eu acabei de dizer, né? Você estranha, você não sabe nem daquilo que você vai falar, não é isso? E aí, vou subir aqui, vou me subir um pouquinho. Então, a gente vai ter feito o primeiro contato, quebrando o estranhamento. E aí, vocês têm o quê? Antes, né, de começar a escrever sua resenha, reserve um tempinho para pensar sobre o assunto. Sem imediatismo. Já vi, vou logo escrever, que muitas das vezes vocês fazem isso. E acaba errando, acaba pecando em algumas coisas, tá? Então, esse intervalo entre conhecer e analisar aquilo que eu vou começar a escrever ou até a criticar, porque a gente pode ter uma crítica, uma resenha crítica positiva ou negativa. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá bom? Busque outras fontes que possam lhe ajudar a embasar os seus argumentos. Aquilo que eu já falei aqui com vocês. Muito bem. Mediante isso aí, eu vou passar aqui para vocês, ó, que eu nem botei aqui, né, o título, que são os tipos. Tá aqui, ó, para vocês, os tipos de resenha, tá? Os tipos de, Dionísio, os tipos de resenhas, tá? Então, nós vamos ver o que aqui? Nós temos a resenha acadêmica crítica, temos a descritiva e temos a temática. Lembrando que nós estamos trabalhando, referente ao nosso capítulo 2, a resenha crítica, tá? Então, também conhecida como resenha universitária, apresenta moldes o quê? Rígidos, né? Responsáveis pela padronização dos textos científicos. A resenha descritiva, você deverá seguir as mesmas especificações da resenha crítica. Mas tem aí o quê? Não é necessário nem desejável apresentar argumentos criados a partir de um posicionamento crítico sobre o texto.
Então, como o próprio nome diz, na resenha descritiva você deverá apenas descrever a obra resenhada, tá, galera? É descrever. O que dispensa, vai dispensar o quê? A opinião do resenhista, que no caso é a sua opinião, que você aí quando escreve uma resenha, você é o resenhista, tá? Já na resenha temática, esse tipo de resenha é caracterizado por abordar vários textos cuja temática seja a mesma, ou seja, texto que tratem sobre o mesmo assunto. A sua elaboração é mais simples do que a elaboração das resenhas críticas e descritivas, tá? Então, esse observe aqui é o quê? É tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, tá bom? Mediante isso aí, nós temos aqui a nossa folha, tá? Que foi referente ao dia 1º ao dia 5. E na proposta 1 diz o seguinte: redija uma resenha crítica intitulada em Robinson Crusoe. Esse filme, né? Vocês podem aproveitar que estamos aí em casa, então vocês podem aproveitar e assistir esse filme. Quem tem o livro pode voltar a ler o livro e também no nosso livro de língua portuguesa, ele também está lá. Um pouquinho, deixa eu ver aqui, que aqui é tudo na mão, né, gente? Então, ó, ele também lá no livro de português de vocês também tem falando de Robinson Crusoe, tá? Mas, aqui na nossa resenha crítica, no capítulo 2, olha só vocês pegarem em mãos, que tem aqui de novo um resumão da história, que aí vai ficar muito fácil de vocês poderem fazer a nossa crítica. Lembrando, seja criativo, eu pedi poucas linhas, entre 5 a 10 linhas, e não esqueça das regras desse gênero, tá? Eu vou até tirar isso aqui, galera. Até podem tirar aí, tá bom? Não esqueça das regras desse gênero, que é o máximo de 10 linhas, tá? Não colocar sinopse. Eu não quero a sinopse nem do livro e nem do filme, tá bom? Eu quero que vocês façam a resenha crítica, aquilo que eu acabei de explicar aqui, dando a opinião de vocês, seja ela positiva ou negativa para esse filme ou esse livro, tá bom? Na proposta 2, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o papel da mulher em nossa sociedade. Nós já falamos sobre isso. Teve alguns alunos que já fizeram, tá? Essa proposta, porém teve outros que não fez. Então, eu quero que vocês aqui nessa proposta 2 façam um texto dissertativo argumentativo, que é o nosso capítulo 5 e 6, tá? Do livro de produção textual. Vou voltar aqui para tirar a nossa dúvida. Então, vamos lá. 5 e 6, que são os textos dissertativo argumentativo, e que já teve videoaula explicando várias vezes, né, os tipos de texto. Procurem lá nas aulas passadas se tiverem dúvidas, porque tá lá, tá bom? E aí vocês vão fazer isso aqui e o mesmo esquema. Tira a foto e manda para mim, tá bom? Manda lá pro nosso e-mail para eu poder corrigir. Qualquer dúvida, WhatsApp, que fica mais fácil de eu responder vocês, tá bom? Gente, um grande beijo e assim, fiquem tranquilos, vocês estão indo bem, tá? Apesar de todas as mudanças que estão acontecendo. E olha, grande beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Até a nossa próxima aula.